Salve, salve, minha gente! Que alegria estar aqui com vocês hoje, nessa noite especial. Noite pra gente, mas eu não sei se as pessoas vão assistir de noite. Então, esse momento especial do lançamento deste glorioso Pequeno Grande Livro, Sísifo, que é um lançamento, aliás, é o lançamento mais recente da Editora Gogol para essa coleção de dramaturgia. Essa coleção, na verdade, ela tem já 70 títulos, que eu fiquei espantada, né, Vinícius? A gente estava conversando um pouco antes, falou assim, nossa, já tem 70 livros, ela é uma coleção que existe desde 2012, e tem títulos incríveis, todos de Vinícius Calderoni. É isso mesmo, Vini? Não, tem, acho que só uma das peças que eu escrevi adultas não tá, que é o Elsa, mas as outras todas sim. Mas é que ainda tem tempo, a Elsa é recente, de repente, né, ainda está em tempo de ser lançada. Mas tem títulos de Grace Passou, de O BR Trans, do Silvério Pereira, que é uma peça que eu nunca assisti, tenho muita curiosidade de ver e, de repente, de ler só. Angélica Lidl, que, enfim, maravilhosa. Então, Jobilac. Então, é uma coleção que vale a pena a gente olhar. E aí, eu queria dar os parabéns, eu achei muito legal essa edição. Ela tem fotos, ela tem textos de vocês, né, sobre um, sobre o outro, sobre Sísifo, enfim. Então a gente vai falar desse pequeno grande lançamento hoje, com a presença de Juca Kfouri, que maravilhoso. E eu perguntei, quando me convidaram, eu falei assim, Marina, então uma conversa sobre o Sísifo com o Vinícius Calderoni, muito bem o que o Vinícius fez na peça, né? Gregório do Vivier, eu também sei muito bem o que o Gregório fez na peça. E o Juca Kfouri, eu falei, veio um ponto de interrogação. Eu falei, sim, e o Juca? O que o Juca fez na peça? Assim, aí a explicação foi, Juca Kfouri é ídolo de Vinícius. E Gregório. Por isso que Juca está aqui hoje. E Gregório. E Gregório? Bom, eu Nossa, sei que você... Então pronto. Não é nada disso, Marina. Pronto. Não é nada disso. É que eu sou o próprio Sísifo. Eu carrego as minhas pedras lá e elas voltam. Há 70 anos que eu faço isso. Era essa a resposta que eu precisava. Você sabe, Juca, que eu fiquei pensando muito nisso, no seu livro, você lançou na companhia, o seu livro... Confesso que perdi. Que título, que livro lindo, meu Deus do céu. Lindo, Juca escreveu, na verdade, isso era uma armadilha para a gente falar do livro do Juca. Agora a gente está falando do milagre, finalmente. Não. Uma ligação de... Essas coisas acontecem em lives gravadas, inclusive. Vou só colocar meu telefone aqui no... Mas fala, Juca. Não, porque eu preparei uma abertura e vocês não vão agora me desviar da minha abertura. Tá legal? Eu queria dizer a todos que nos veem que não se chega a lugar nenhum sem passar por outros. Ok? Desejem-me sorte. Espero que todos tenham uma boa noite. Ô, Gregório, por que você me deseja sorte? Cara, eu desejo sorte porque é a única coisa que eu posso desejar. Porque eu acho que é a única coisa que está ao nosso alcance, né? Desejar sorte. Porque o resto tudo está com a gente. Então, assim, você vai desejar... Não sei, eu não acredito em nada, mas eu acredito na sorte. Eu acho que você, como um espectador e um entendedor de futebol, entende do que eu estou falando. A sorte é um ingrediente fundamental no jogo, não é? No jogo da vida. E acho que desejar só, eu não sei, eu desejo muito, eu acredito, eu sou um ateu completo, não acredito em nada, nada, mas eu acredito na sorte. Não brinco com a sorte, não jogo sal no chão, não ponho boné em cima da cama, então assim, eu acho que a sorte é a única divindade que eu acredito. E você acredita na sorte, Juca? Eu sou corintiano, né? Você é tricolor. Você veja, se nós não acreditássemos na sorte, nós estávamos perdidos, porque jamais seríamos campeões, e de vez em quando somos, né? Mas eu queria saber do Vinícius também, por que ele me deseja sorte. Perfeito. Juca, a versão... Eu estava pensando no Sobrenatural de Almeida, de Nelson Rodrigues, aqui agora, né? Enquanto a gente falava disso, das sortes no jogo e tudo mais. Olha,
Que pergunta maravilhosa. Não, eu sou um pouco como o Gregório, eu sou um pouco devoto da sorte também, assim, tenho por ela essa devoção, mas sinto que desejar a sorte é um pouco desejar o bem, né? Desejar aventura, desejar fortuna, né? Essa coisa assim, a fortuna, esses sentimentos amplos, esse amplo sentido de fortuna. E eu acho que a gente está precisando, né? A gente está muito sem sorte assim no país, no mundo. É um momento muito turbulento. Qual é a Olha, palavra? Quantas palavras são? eu Quantas acho que palavras cabem nessa É angústia, né? difícil Não sei. achar uma palavra que defina, de fato. Não, Pois é uma angústia que comporta que comporta uma represa de palavras né, assim possível. Bicho, a gente está nessa situação um pouco por falta de sorte. Repare que eu não falei aquela palavra que significa falta de sorte. Eu não falo. Você não fala? Você tem essa superstição, Eu Gregório? também Olha só, não gosto de falar, eu não. não falo. Mas tá louca que eu vou falar para quê? Para quê? Não falo. Vocês também não falam falo. Macbeth? Aí eu falo, porque aí eu acho que é uma ziquezira gringa, não pega a gente, não. Agora, ziquezira brasileira... Não tem problema, não. Eu não invoco, eu não acredito em nada, mas que lasai, não é? Então eu não fico brincando com essas coisas, não. Eu acho isso. Agora, no teatro e no cinema tem essa coisa de que você não deseja boa sorte, que você tem que desejar a merda. É verdade. Tem essa? Vocês têm essa? Ou break a leg, né? Quebra a perna. Se eu tenho Olha, isso, o que você perguntou, Marina? Desculpa, perdi. Não, eu ia perguntar, na verdade, agora para o Juca se ele tem alguma superstição, porque o mundo do futebol é muito cheio das mandingas, Marina, eu não sou entrevistado, tá certo? Você se comporte, mania de jornalista de sair fazendo pergunta para todos. Ambos vamos fazer perguntas aqui e não dar respostas. Tá certo? Eu quero saber qual dos dois, e vocês que se decidam, teve a brilhante definição, porque é um negócio genial. Não sei se você soube disso, Marina, que o Sísifo é o primeiro GIF da história da humanidade. Eu aprendi na peça isso. Quem teve essa coisa do nosso amigo Vinícius. Você sabe, Juca, que o Vinícius ele é o abstêmio mais genial que eu já conheci. Porque abstêmio, em geral, tem aquela tradição da chatice, não é? Com todo respeito. Tem pessoas, às vezes, o bêbado lhe incomoda, eu sei disso. Mas o sóbrio lhe incomoda também. Uma pessoa, quando todos estão bebendo, não está bebendo nada, às vezes dá vontade de falar, desculpa, vou ter que te retirar do recinto. Ele é um abstêmio cheio de insights. Então, numa noite em que estava a gente, eu e o Vinícius, eu sou fã dele há um tempo, e a gente se frequentava, um dia a gente começou a sair, vamos fazer essa amizade acontecer. Aí saíamos, íamos beber e tal. E aí, o Vinícius, eu bebia e ele ia ficando bêbado, porque ele não bebe, fica só ali na água com gás. Água com água alcalina. Ainda tem que ser alcalina a água dele, não tem isso? Ele não é qualquer abstêmio, ele só bebe água com pH acima de sei lá o quê. Então ele não é qualquer abstêmio. Ele frita na água alcalina, fica ali, e eu ia ficando bêbado e ele vai tendo um insight. Então, uma dessas noites que ele estava completamente sóbrio, estava completamente bêbado, o Vinícius me lança essa, olha que sujeito brilhante. O Sísifo foi o primeiro GIF, porque o Sísifo está ali preso dentro daquelas repetição circular dos segundos. Vinícius, aí a gente não precisa beber, o jeito que sóbrio tem uma ideia dessas. E assim casamos, Luca. Essa é a história do nosso casamento. Mas também teve um eco, né, Greg, de um outro trabalho que a gente estava fazendo. A gente estava escrevendo um roteiro de uma longa-metragem junto, e eu dei uma ideia de uma cena em que a gente representasse zumbis do futuro, ao invés dessa representação caricatural e convencional dos zumbis, como se fossem mortos-vivos, comendo sangue. Eu falei, por que não representar como GIFs animados, pessoas presas dentro de atividades repetitivas? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas isso é muito um Brasil de agora. E a gente estava pensando muito naquelas passeatas do impeachment, sabe? Aquelas situações que são essas pessoas meio que se zumbificaram um pouco, assim, de alguma maneira. E aí, com tudo isso, enfim, daí eu pensei nisso, falei, caramba, o Sísifo foi o primeiro GIF mesmo da história. E eu e Gregório somos fascinados por memes e GIFs. A gente é obcecado por isso, já não é de hoje. Porque o meme e o GIF também, mas o meme, ele é
um terreno tão interessante para interpretar a condição humana, porque ele é um ideograma contemporâneo, né? Ele é uma somatória, todos os memes eles são somatórias de ideias, geralmente para resolver, para gerar uma, né, assim, é um pouco tese, antítese, síntese. Então é a somatória de duas ideias para gerar uma terceira ideia. E essa obsessão nos conectava, Juca. Então, assim, essa obsessão por memes e GIFs. Então, na hora que eu falei de GIF, já ligou aquela ideia de que já tinha esse universo afetivo compartilhado dos memes, entendeu? Então a gente falou, estamos aqui, estamos dentro. E daí meio como veio que nem caiu que nem uma pedra, sem trocadilho intencional, esse título, entendeu? Sísifo era um título meio incontornável. A gente falou, bom, então agora vamos perseguir esse título, porque a gente até então tinha só o afeto e o desejo afetivo ali brindado com água alcalina de fazer essa peça, entendeu? Fazer algo junto. Então o Sísifo veio depois do GIF. A ideia do Sísifo veio depois do GIF. Mas veio 2 minutos depois, não que veio depois assim. Sísifo foi o primeiro peça. Sísifo, pronto, a peça é isso. Porque a gente já estava falando, vamos fazer uma peça. Isso há 3 meses. E aí a gente passou por muitas coisas. A gente tinha passado por muitas coisas. A gente queria muito falar do Brasil, na verdade. Nossa peça, lembra, Greg? Isso são bastidores. Acho que a gente nunca falou isso em entrevista nenhuma, mas a gente estava... a gente ficou notando muitas coisas. E ficou notando muito essa questão do brasileiro ser um estrangeiro de si, de que brasileiro esse sufixo "ero" é uma coisa de profissão, porque o brasileiro já está no Brasil, já está a raiz do extrativismo, do pau-brasil. Isso era uma questão que estava nos interessando muito à luz do ethos do presente, do que está se passando no país. Mas a gente não via, não sentia que não era ainda. E quando chegamos em Sísifo, a gente percebeu que Sísifo também comportava o Brasil. Isso foi, eu acho que o salto foi esse. Porque a gente falou, o Brasil é um país preso em ciclos, né? É um país preso em ciclos também. Eu tenho uma pergunta que é um pouco sobre isso, assim, na real, que é o seguinte, bom, a gente sabe que o tempo muda a maneira como a gente vê as obras, né? O cinema, um filme que a gente assiste hoje, que a gente vai assistir depois de 10 anos, a gente muda a nossa percepção, né? O nosso entendimento sobre o que é aquilo, a obra. E diferentemente do teatro, o cinema não muda nada, né? A peça muda, a peça pode mudar o ator, muda o diretor, muda a encenação, mas enfim... eu queria saber de vocês, eu sei que é uma coisa recente, mas, surpreendentemente, o mundo mudou muito desde a estreia do Sísifo, desde a primeira encenação. Eu queria saber o que vocês pensam, revisitando o texto para publicação, relendo e pensando na peça hoje, né, no meio de uma pandemia mundial. Tem alguma coisa que mudou? A peça que vocês encenaram em abril de 2019 e hoje, né? O que mudou? E aí pode ser Greg, pode ser Vini, não sei. Greg, bicho, a pandemia mudou tudo, né? Vou começar. A pandemia mudou tudo, bicho. A pandemia, ela mudou radicalmente a nossa relação com os outros. Eu nem sei se quando liberar, quando achar a vacina, quando que for, se vai ser, como é que vai ser, porque eu tenho a impressão que a gente vai ter gerado um outro tipo de relação. Curioso para saber o que também vocês três pensam, mas eu tenho sentido um estranhamento quase da multidão. Eu vejo filmes em que tem multidão, me dá um calafrio, eu fico, eita, nós! Né? Eu não consegui ainda retomar o futebol, eu não estou conseguindo nem ver direito. Porque eu acho estranho. O futebol, para mim, é um movimento. Não está perdendo muita coisa, não. Só Atlético e Flamengo. Eu queria até saber com o Juca como é que ele está sentindo isso. Eu vejo futebol, eu fico empolado, me dá uma aflição. Eu falo, eita Deus. Porque, para mim, é a graça do contato. Futebol é um esporte de multidões, está todo mundo abraçado, vendo junto aquilo. É um esporte que está na antítese da pandemia do quarentena. Duas expressões que são interessantes aqui, só complementando, Greg, sem querer cortar, mas já cortando. Mas a gente tem falado muito disso. O Greg falou, teve essa sacada genial de que tudo que a gente faz como artista é aglomerar pessoas. Sim. Tudo que a gente faz como artista é indesejável pro protocolo de agora, sanitário. E o futebol tem essa expressão também que é muito boa, que é um esporte de contato, né?
E contato é tudo que não se quer e não se deve ter nesse momento, assim. Então, na verdade, eu acho que são duas... Mas o futebol ainda tem essa insanidade, assim, que guia, né? Tem essa... Enfim, esses desmandos. Vinícius, Quem comanda, né? futebol sem torcida é como chupar bala com papel. Exato. Exatamente. É por aí. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. O que faz mais sentido, viver a vida ou acabar com a vida? Olha, rapaz, que bonito. O bonito tá aqui, ó. Muito tirado daqui. Ô, Juca, você sabe que isso acho que foi uma coisa muito forte, assim, que quando a gente foi ler quando a gente pensou Sísifo, a gente pensou nos desdobramentos, né? Pensou no Camus, obviamente, pelo ensaio do Camus, que nenhum de nós havia lido até aquela ocasião, e obviamente cada um de nós foi ler. E é um grande ensaio... goleiro. Exatamente, glorioso goleiro e tal. E o Camus... Grande goleiro. E tem isso, né? No Camus tem muito... O futebol é uma metáfora para muitas coisas ali, né? E tudo mais. Mas o Camus tem esse lugar muito poderoso, né? De que é um livro super árido, assim, difícil mesmo para... Né? Mas com uma beleza desconcertante. Mas a pergunta do Camus é um pouco ser ou não ser do Hamlet, né? E o ser ou não ser, a gente sempre na verdade, o ser ou não ser fica uma frase, virou um solilóquio tão incorporado à civilização, assim, virou um bordão praticamente, né? Assim, virou uma frase tão incorporada que a gente esquece que o ser ou não ser não é existir ou não existir, é existir ou acabar com a própria vida, né? Tirar a própria vida, manter a própria vida, vivê-la pelo tempo que durar ou acabar com ela, dar cabo dela. Então, eu acho que logo, imediatamente, parece que essas teias se ligaram. E aí eu acho que tem uma... Bom, Greg, estou falando demais aqui, mas eu vou só complementar. Eu acho que eu e o Gregório, como artistas, tem um lugar de que me interessa procurar algum caminho, alguma fresta, alguma fenda que se abra no asfalto das coisas. Quer dizer, esse lugar do artista que não é não necessariamente está trazendo as soluções absolutamente para as coisas e dizendo e enunciando e dizendo por aqui temos que ir, mas de alguma maneira ser aquele que também desvela a vida, revela, ilumina possibilidades, caminhos. Eu acredito na vida o tempo inteiro, mas eu acho que o caminho da peça foi a gente entender, e isso é um spoiler, porque é uma das últimas cenas da peça, uma das últimas frases da peça, é uma frase que a gente passou todo o processo para chegar, e acho que resume um pouco isso. A vida é impossível, mas seremos para sempre dissidentes furiosos dessa causa. Mas aí eu pergunto ao Greg, um brigadeiro faz sentido na vida, Greg? Um brigadeiro, Juca? Ou um general? Dornela. Um brigadeiro, eu não sei, mas um general, talvez, né? Um almirante. Olha, uma coisa que a gente sempre fugiu era do cinismo. É engraçado, eu adorei sua pergunta. Eu acho que é a pergunta que a gente fez o processo inteiro. É assim, qual é a nossa postura em relação a esse problema que para o Camus é o único problema digno da gente perder tempo na vida, né? O único problema filosófico sério, né? É real. Também falei isso. O único problema filosófico sério é esse no mundo. Qual é a nossa postura, minha e do Vinícius? Qual é a nossa postura em relação a isso? A gente não pode cair para autoajuda. Obrigado, meu irmão. Meu irmão trouxe aqui para mim uma pizza. Olha que demais, que bonita. Olha só. Ele fez em casa. Ele fez em casa, Tem uma família muito talentosa. Bom apetite. Obrigado. E eu acho que o único problema filosófico que importa nesse segundo ato do Camus é esse mesmo, a existência. A vida vale a pena? Não é? A vida vale esse esforço e tal. E a gente não queria... A gente tinha duas ciladas escolhendo esse tema, que é a autoajuda, de um lado, é dizer, vale, viva, leveza, como Regina Duarte naquele vídeo. Leveza, leveza. Ei, bola para frente, Brasil. Para que falar de morte? Tinha tanta coisa boa para falar.
tanta coisa boa para falar. A gente não queria cair nesse perigo, tampouco queria cair no perigo do niilismo, do nada vale a pena, foda-se a vida, não é? Da Gabriela Pugliese falou, foda-se a vida, mas muitos disseram antes dela, foda-se a vida. Quer saber, amigo, não vale a pena. Nós estamos vivos, afinal de contas, né? Então, alguma coisa está nos movendo a continuarmos vivos e tal. Então, eu acho que a peça, a gente tinha essas duas ciladas, que é, por um lado, o perigo do niilismo, por outro, o perigo da autoajuda. E nesse meio fio a gente tentou caminhar. Entre o niilismo e a autoajuda tem um caminho ali, que o caminho aponta para a gente e fala, olha só, o caminho está realmente no absurdo, né? Ele usa esse termo, né? Do absurdo, como essa... Muito antes de Narcisa Tamborindeg, que publicou sua autobiografia chamada Ai, que absurdo, Camus já estava falando isso, do absurdo. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura é um, ela tem dois. O primeiro chama Ai, que loucura, o segundo livro chama Ai, que absurdo, que é mais politizado. E aí, ela, muito antes da Narcisa... É mais ontológico, né? Mais o absurdo ontológico do existir. Ai, claro. que absurdo! O Camus já falou isso. Ai, que absurdo! Lá nos anos 50, antes de morrer. E aí você vai ter... E aí a gente queria falar disso, assim. O Camus já dá essa dica, que entre o niilismo e a autoajuda tem alguma coisa ali, que é tentar encontrar algum sentido da vida na invenção do sentido para a vida. A gente passa a vida tentando descobrir o sentido da vida e entende que o sentido é algo que se inventa e não se descobre. Então, tentando, né, Smith foi percebendo, enfim, que a gente tinha nessa invenção do sentido algo que podia ser pilantra, como o personagem da peça do Brigadeiro, que tenta vender sentidos para os outros, mas tem algo também de sincero no ato de forjar o sentido para a própria vida, que é, assim, é o que a gente faz na vida e é o que a arte proporciona para as pessoas. A arte proporciona ferramentas para você forjar o próprio sentido, forjar algum sentido para a sua vida. E é uma manufatura permanente, né? É isso, no fim das contas, não uma coisa acabada, mas uma manufatura, o que faz sentido agora, o que faz sentido hoje, né? É uma renovação de votos, né? Assim, essa questão do sentido da vida é isso, é renovar os votos com a vida permanentemente, mas o pacto com a vida é um pouco parecido com o pacto teatral. O pacto teatral, que é essa suspensão, o pacto que o espectador faz, né, a cada peça, quer dizer, ok, eu aceito, eu tô aqui, eu tô jogando esse jogo, eu tô aqui presente. É um pouco o que a gente faz com a vida, entende? Mas, assim, Vini, agora a Marina vai me desculpar, mas eu também vou responder para ela qual é o sentido aqui da minha presença, porque agora a bola quicou na área. Vocês sabem que não, há uma coincidência de um fato que entrou para a história do futebol e que eu tive esse estalo dando uma entrevista para o Jô Soares. E ele ficou me olhando, arregalou os olhos como se dissesse, você enlouqueceu. Mas depois eu até escrevi a respeito. Vocês sabem que o Zidane é tão argelino, franco-argelino, quanto o Camus. Tá? Muito bem. O que o Zidane fez numa final de Copa do Mundo contra a Itália, na Alemanha, quando o zagueiro da Itália xinga a irmã dele? Ele vai dar um murro no italiano e é expulso de campo numa final de Copa. E tem uma cena, Marina, em que ele passa pela taça, que estava ali na lateral do campo, e olha para a taça com desprezo. E quando o João me perguntou o que o Zidane fez, e eu tinha escrito na Folha, o título da minha coluna sobre o jogo final era Que merda Zidane. Tá? E eu disse, o Zidane suicidou-se em praça pública e mostrou para o italiano que a irmã dele era mais importante que a taça. Isso é Camus. E o Jô olhou para mim, disse, você está louco? Né? Mas eu depois construí uma teoria para provar a minha loucura. Não é muito curioso que um argelino tenha feito isso? Considerando-se que... Realmente é brilhante. Considerando-se que o Camus dizia que tudo que ele aprendeu de moral na vida dele... Lindo, mas você me emocionou. Não foi uma porrada, né, Juca? Foi uma cabeçada, né? Foi, tipo, uma cabeçada. O cara foi pra
cabeça, né? Por isso que o Juca é meu cronista preferido de esportes, não só cronista, da vida mesmo. Olha, o sujeito acabou de juntar Camisa e Dani. E é isso, é perfeito. Foi isso que ele fez, cara. Olha que bonito esse gesto. Foi o último gesto da carreira como futebolista do Zidane. Ele nunca mais pisou num campo. Era o último momento anunciado, né? Que grande finale, gente. Tem isso. Mas aí é Violeta Parra, né? Não é a morte que dirige a vida. A vida é que dirige a morte. Você escolhe a hora de morrer. Ela escolheu. Exatamente. Sim. Aliás, deixa eu fazer uma pequena nota pessoal aqui. Bom, o Gregório sabe que antes da quarentena ser decretada, eu estava com passagem para o Rio de Janeiro porque ia ter festa de aniversário de Gregório e Giovana. E eu não sou muito assim, eu tenho muita aflição de presente de aniversário, porque essa coisa de você ter que dar um presente numa data que não é quando você encontrou o presente, me dá muita aflição. Então, em geral, assim, eu fico atenta e eu gosto quando eu estou andando num lugar e eu encontro um negócio e falo, cara, isso aqui é a cara do Juca, a cara do Vinícius, a cara do Gregório. E eu estava numa livraria e eu encontrei o presente perfeito para dar de presente para o Gregório. Eu estava muito feliz que ia ter um presente de aniversário que tipo, eu ia conseguir juntar duas coisas que eu amo. E aí, então, Greg, eu não sei quando eu vou te ver, eu espero que seja breve, mas já faz alguns meses que a gente, né, tá querendo se ver e não vai e não pode. Então, olha, o livro que eu comprei para você foi esse aqui, olha. Dá para ler? Creed, Great Dangerous. Eu comprei numa livraria que eu comprei, mostrei para a Giovana, eu comprei um caderno de materiais recicláveis, enfim, sustentáveis. E para você, eu comprei esse. Mas eu tenho uma pergunta. Então, tá, isso aqui tá dado. Depois eu quero que vocês... Dramaturgia dramaturgia caprichada. Perdi essa. Até isso eu perdi com a pandemia. Nossa. Não, eu vou te encontrar alguma hora, espero. E aí, gente, é o seguinte, vocês estão falando... A gente está falando aqui do livro, e aí eu li esse livro no final de semana, e uma coisa que me chamou a atenção é que um fato que é omitido das pessoas, dos espectadores que vão na peça, que são os títulos dos saltos, que é como vocês chamam as cenas. E os títulos, eles de fato, assim, eles dão toda uma outra dimensão para a cena, para o salto, para a interpretação, né, do Gregório e tudo mais. E aí me bateu uma curiosidade, que é assim, eu sou louca pelos Beatles, sou louca, fanática desde criança, e enfim, eu sei que eles, Lennon e McCartney, assinam todas as canções juntos, mas que eles escreveram separado. Tem música que é do John Lennon, tem música que é do Paul McCartney, e eu, toda vez que passa na minha frente um negócio desse, eu fico assistindo, eu tenho livro, enfim. Então, eu queria saber de vocês, alguns saltos, eu acho que eu sei de quem é. É fácil de deduzir. É um bolão. Um é a cara de outro. Mas tem uns que eu não sei de quem é. Esse da sentideria, por exemplo, que o Juca citou, de quem é? Vinícius, esse eu sabia, eu acho. Que era Vinícius, na dúvida, é do Vinícius. Não, é porque... Ele escreveu muito mais que eu. O Vinícius é muito mais prolífico, ele é muito mais, como é que eu vou dizer isso? Sério do que eu. Então, às vezes falava uma ideia legal, essa ideia é legal, alguém vai escrever. Vinícius, dia seguinte, escrevia. Mentira. Diria, e você também diria, que eu sei que a Marina é super da astrologia, que ele é virginiano. Eu não sei se eu acredito muito nisso, mas ele chega no dia seguinte com uma cena, um mapa das cenas. A melhor pessoa que eu já trabalhei. Chega com um mapa de cenas e organogramas com flechas, e é uma coisa linda de se ver. Não, é porque... E aí, na dúvida é dele. Ô, Gregório, você sabe como... Porque antes de você se casar com o Vini, casei-me eu. Você sabe? Não. Que eu levei minhas netas vou chorar, eu comecei a chorar. Para ver uma peça dele, do Elvis. A Marina falou dos Beatles. Elvis era o ídolo da minha infância e adolescência. E eu levei as duas pequenas para ir ver a peça do Elvis, que é absolutamente magnífica. Para quem não viu, Elvis é um passarinho que morre e o Vinícius faz um texto que é de uma sensibilidade assim absolutamente genial para ensinar uma criança a tratar com a morte, a tratar a frustração, a tratar a perda. É um texto assim, é um texto para ganhar
prêmio Nobel. É mesmo. As meninas adoraram, eu adorei também. E aí eu fiz questão de esperar e cumprimentar os responsáveis pela peça. Foi assim que conheci este jovem brilhante. Esse Não, foi assim, o momento E no do dia encontro. seguinte, o Juca ainda me fala disso no Linha de Passe, que era o programa, que é meu programa favorito, entendeu? Assim, eu tenho um sonho, eu tenho essa coisa assim, eu fico pensando, eu quero ser artista para ficar bem famoso como artista, para poder ser cronista esportivo, entendeu? E fazer uma coisa com o entendeu? Essa Cara, coisa meio isso é verdade. Ele não está falando. Não é verdade. Eu sou obcecado, eu amo, eu acompanho. A gente fala de teatro, ele até rende o papo, porque ele vê peça beça, ele adora. Mas quando você envereda num papo de esportes, quando você começa a falar de tênis, você vê o brilho nos olhos, ele começa a falar do ranking da ATP, como é que faz, e a pontuação é o seguinte, agora tem... Cara, é um negócio que você vê que é muito louco. Ele Quer dizer, outra pessoa. o Greg, ele quer ser o Dan Stubach. Exatamente. Quando eu vi o Dan fazendo as coisas lá no programa, depois Nando Reis escreveu uma época para o Estadão, falei, opa, abriu-se o precedente. Deixa eu seguir aqui na minha, vou fazer direitinho aqui, que abriu-se esse precedente. Uma época no Globo. Exatamente. Mas enfim, não, Juca, não sei nem o que falar do mais porquê, mas porque só preciso dar esse crédito importante. Eu escrevi junto com o Rafael Gomes, que é meu sócio, parceiro em Pódio Teatro Sortido, mas por que essa é a história de Elvis? Inclusive vai sair, não é pela Cobogó, infelizmente, mas é pela Companhia das Letrinhas. Em 2021 vai sair, vai ser publicado também esse texto, porque foi uma tristeza. A gente só fez naquela época a peça e nunca mais... Não, essa peça tem que correr o Brasil, essa peça. E, entre outras coisas, é uma introdução ao rock and roll magnífico para a criançada. Sim, é uma peça lindíssima, assim, o Marcelo Otávio, Pedro Lima, não sei se estou esquecendo alguém, mas era um elenco incrível, enfim. Muito bem. Todos saímos assim chorando, me lembro. É verdade. Agora, Vini, eu queria que você contasse quando o Juca foi ver a peça em São Paulo, como foi esse momento? Eu falei isso para a Marina antes, eu falei isso em off, eu falei isso para o Juca também, porque essa história da Fernanda Montenegro, que o Juca, enfim, o Juca, eu não sei se ele contou isso dentro ou fora, se a gente estava falando isso antes, mas é o seguinte, quando a Fernanda Montenegro, Fernandona, foi... Pessoas inacreditáveis foram assistir no Rio de Janeiro, assim, pessoas incríveis, porque o Greg é esse artista gigantesco e né, as pessoas já tem muita gente querida. Para mim é uma coisa que eu não sabia, não tinha nem roupa para ver as pessoas que iam, não dá nem para começar a enumerar, assim, Lulu Santos, Renato Soares, assim, Caetano. de todos os setores, Caetano na estreia, Caetano, e que teve essa maravilhosa questão de que Gregório cantando a canção, porque tem uma canção original na peça, né, que eu compus ali. Nossa, para com isso, não me lembra disso. Mas, cara, foi o único dia que você não cantou muito lindo, porque o Gregório, ele é muito difícil isso, porque ele é absolutamente brilhante em tudo que é visível, e as coisas que ele não faz, que a gente não vê muito, ele também é brilhante. Daí, quando você fala, mas caralho, ele canta muito, canta pra caramba. Enfim, o Gregório é filho de Olivia Byton, tem toda uma história do Edgar, do Vivier, pai dele. Tá aqui, aliás, inclusive, dá um beijo aqui, pai, nas pessoas. Ô, louco. Quem tá aí? Tá bom. Agora sim, agora... Então agora... Um vinho, como um bom pai, ele veio fazer essa tarefa fundamental, que é embebedar o próprio filho. Valeu, gente. Tchim, vou te ver. Mas então, o que aconteceu foi o seguinte, daí na última semana tem essa história maravilhosa também que vale a pena ser contada, que é Júnior Brasil, nosso diretor de palco, brilhante, um cara muito engraçadíssimo, uma história viva do teatro carioca e brasileiro, chega e fala assim, que é aquele jeito carioca que só o Gregório sabe imitar, muito hétero assim, quer saber quem tá aí? Daí o Gregório fala, quero saber. Ele fala, Dona Fernanda. Daí o Gregório fala, porra, Dona Fernanda, como é que você me fala isso? Porque que eu falasse que eu não posso contar o fim da piada, porque depois ele fala,
Pô, quer que eu fale quem? Quando veio uma pessoa lá qualquer, assim, entendeu? E daí não posso dar porque o punchline, enfim, vai ficar chato pra pessoa. Mas... O Júnior falou assim, você não quer saber, eu quero saber quando vem um mortal. Exatamente. Vira a Fernanda Montenegro, uma pessoa que faz teatro, e ela senta na primeira fila. Gente, como é que é isso, Greg? Porque assim... Impossível, porque eu, por acaso, eu acho que o Vini também... é foda falar, porque a Fernanda não é alguém que você... Se você for fã, você não tem nada de especial. O Brasil inteiro é fã dela. Mas eu sou devoto da Fernanda. É um pouco diferente. Eu vi tudo que ela fez que eu podia ter visto. Eu vi gravações, Flash and Death, eu vi tudo, The Crazy Days. Eu vi coisas que estavam filmadas que eu não tive de idade para ver. Eu sou apaixonado mesmo por ela. Não, e tudo que não dá para ver, eu li sobre. É meio isso, né? A gente meio... Eu estava lendo, quando ela foi ver, eu estava lendo a autobiografia dela, que a 4 Segundos tinha chamado de fazer uma crítica. Então, antes de sair, eu já tinha lido, eu estava apaixonado. Essa autobiografia linda dela também está ao nível da autobiografia de Juca Kfouri. Confesso que perdi, para quem quiser comprar aí agora online. Gregório, e aí... não. Fernanda Montenegro é uma entidade. E nesse momento do Brasil, são figuras como ela, como o Caetano na sua live, o Caetano como o Gil, como o Chico, que dão esperança para a gente que a gente ainda vai voltar a ser um país. Exato. Que a gente tem essas pessoas como âncoras para a gente. É bem isso. De dizer, não, a gente pode, a gente também faz isso. Né? Exato. Mas, aproveitando a passagem do senhor Edgar para trazer uma bebidinha para o filho, eu pergunto, o pai sabe o que é melhor para o filho? Ou o filho sabe o que é melhor para o pai? Porra, suas perguntas estão muito boas, Juca. Cada pergunta dessas dá para fazer uma peça inteira. Não, e Juca tá ressoando todas as questões que estão permeando a peça, né, inteira, maravilhosa. Esse é um salto que a gente gosta, a gente chama cenas de saltos, né? Eu aqui citando Jodorowsky, separei um monte de coisa para perguntar e veio o Juca pronto. Marina, eu prometo para você que eu vou me calar. Doravante. Não, pelo amor de Deus. Ao contrário, eu vou jogar fora aqui, todas as emoções, eu vou jogar fora, eu vou pegar um vinho, a gente vai... Eu nem contei, depois que a gente falou de Fernanda Montenegro, eu nem contei do Juca em São Paulo, mas isso aqui eu vou deixar. Eu não esqueci, eu vou não vai ser esquecido, não. Vamos continuar. Se vocês responderem essa pergunta do Juca, eu vou voltar voltaremos, tá bom. Fica tranquilo. Tô no comando. Cara, essa pergunta é linda, porque eu me pergunto isso todo dia com a minha filha. Ela me ensina muito, eu acho, às vezes, assim, hoje eu vou tentar ensinar um negócio para ela, vou tentar mostrar para ela e nunca dá certo. Toda vez que eu vou livre, pensando assim, deixa eu tentar tirar tudo da minha cabeça e só aprender, eu acabo ensinando sem querer e ela acaba me ensinando. Então, para mim, o exercício da paternidade tem sido um exercício de desaprender muito mais do que ensinar, não é? E eu acho que a peça fala disso quando fala de paternidade. Em vários momentos ela fala de paternidade, o que é engraçado, porque o Vinícius ainda não é pai, embora eu tenha certeza de que será um pai sensacional. Tá muito presente ali para mim, assim, minha relação com meu pai, que por acaso entrou aqui, e minha relação com a minha filha, que é também o espelho da relação. Meu sonho é ser um pai como meu pai foi um pai sensacional, assim. Então eu tenho muito essa tentativa de espelhar. E o que meu pai foi sensacional não é que ele me ensinou coisa incrível, não. É porque ele foi um cara legal, foi um brother, foi um cara que estava ali pronto para o que desse viesse. Ele é ainda esse cara que está no mesmo nível de um amigo, então, uma pessoa que chega e fala que eu não ponho num lugar de um professor, no sentido, até os melhores professores que eu tive, eu não pus lugar de professor, eram pessoas que saíam do pedestal e falavam, e aí, eu posso falar um negócio aqui para você e tal? E aí, com meu pai, a mesma coisa, e com minha filha, eu tento ser esse cara. Nem sempre é fácil, porque de vez em quando baixa o patriarcado, né? Vontade de falar assim, olha, você fica... Mas aí eu tenho que lembrar disso, falar e lembrar que acho que paternidade e maternidade, eu acredito que também, é muito sobre você ter a humildade de aprender, né? Mais que ensinar. É um clichê, mas para mim é muito verdade, assim, e possibilitar, das maiores possibilidades para aquela pessoa florescer e virar uma pessoa bacana, interessante, não é, Vinícius? Diz aí. Não, eu não tenho... Marina Persson, que aliás fez um dos grandes... Aqui a gente está com pessoas tão interessantes que a gente tem que só lembrar isso também, que elas estariam entrevistando, mas é bom lembrar disso. Um dos filmes mais bonitos...
coisas mais bonitas que alguém já fez por um pai na vida é o filme dela sobre o pai, que também era uma das pessoas mais brilhantes do planeta, mas às vezes não necessariamente dá um filme brilhante. Tem gente brilhante que não dá um filme brilhante. O filme dela é brilhante, Persona, das coisas mais... Um dia eu estava passando no Canal Brasil e eu e a Giovana ficamos madrugada vendo, assim, pirando no filme dela, que é uma obra de amor mesmo. Não, esse filme é perfeito e São Paulo S.A. para mim é top 3 maiores filmes brasileiros de todos os tempos, mas assim... Puta que pariu, que filme lindo. Eu conheci por causa da Marina, sabia? Não tem expressão. Foi, não conhecia direito seu pai, conhecia o nome, nunca tinha visto nada. E depois do seu filme, eu fui correr atrás e pirei, assim. Então, no filme... eu acho esse filme um assombro. Outro dia eu revi, não me conformo. Você vê né, a coisa da arte, né, do cinema, porque assim, eu perdi meu pai, eu era muito pequena, eu tinha 6 para 7 anos, né? E ele também era muito novo, ele nem tinha nem 40. E o cinema foi o que trouxe um pouco do meu pai, né? Dessa convivência da qual eu fui privada pela vida, mas assim, através do cinema que eu pude entender um pouco quem era ele, o que ele pensava. Aliás, ele fisicamente, inclusive, porque ele também foi ator de muitos filmes, né? Então, a nossa memória, ela é muito... Ela vai indo, né? A memória de criança, então, ela né, muito fluida, muito... E se vai mesmo. Então, a gente vai reconstruindo a nossa memória de acordo com as coisas que as pessoas contam, as fotos que a gente tem. E eu tive essa sorte de ter meu pai no cinema, né? Tanto fisicamente quanto, né, a cabeça dele, o que ele... Então, eu sou muito grata ao cinema, assim, por ter me trazido um pouco do meu pai. E esse filme foi um pouco isso, né? Foi uma jornada de busca aí, de reencontro. Então, legal que vocês... Legal, obrigada. Vocês... Essa é uma conversa que me leva às lágrimas. Vamos mudar de assunto. Não, eu sou fã da sua filha também, viu? Aqui que eu vou retornar. O Juca tem um filho fotógrafo, que é esse que tirou essa foto linda que está ali atrás dele. Foto maravilhosa, vocês estão vendo. E uma filha jornalista também, que eu sou fã. Uma filha terapeuta, psicóloga, Camila. Tem um filho mais velho, o André, que é jornalista da ESPN, do Globo. Que é um brilhante comentarista. Eu amo o André comentando. Eu adoro o André também. Brilhante comentando, queria deixar. E tenho mais um Felipe, que é o meu caçula, meu caçulinha, que tem 29 anos. Enfim. Maravilha. Marina, você disse que tinha preparado uma porção de perguntas. Não, mas eu vou só retomar o fio, que eu acho que é o que a Marina vai falar. É o seguinte. Não, eu ia falar que Dona Fernanda apareceu na última semana, fez um discurso que viralizou, porque é um discurso de amor à vida. Eu acho que ouvir Fernanda, por exemplo, a guisa dessa peça, que já é uma grande conversa sobre como manufaturar sentidos para a vida, e o tempo inteiro a vida é uma manufatura permanente, nada está dado, tudo é permanentemente construído, os sentidos, né, tem que ser sempre reiterados, e os votos com a vida têm que ser reiterados. Quando Fernanda chega e ela termina, e ela falou, se emocionou e falou com aquela voz que para multidões, e fala coisas lindíssimas. Se vocês tiverem curiosidade, isso está na internet, isso viralizou, é muito bonito esse discurso, porque ela fala como a peça reverbera a própria ideia do fôlego de um país, né, assim, no próprio fôlego do Gregório ali fazendo e tudo mais, enfim. Bom, tudo isso para dizer que foi uma experiência assim, mística mesmo. Assim, a Fernanda, foi o único dia que o Gregório falou, cara, eu vou te chamar no palco. Eu falei, beleza, você vai me chamar. Porque todos os dias eu falei, pelo amor de Deus, não tem que fazer nada. Esse dia eu falei, não, tá bom, beleza. Esse dia, pelo amor de Deus, não esquece de me chamar. Ainda falei isso, não esquece de me chamar. Faço questão. Pelo amor de Deus. Bom, daí, tudo isso para dizer que 2 semanas depois, ela foi na última semana em São Paulo. A gente, na última semana no Rio. Na semana seguinte, a gente estreou em São Paulo, que foi uma sorte também, né? A peça nem esfriou. A gente saiu do Rio e na semana seguinte já foi para São Paulo. E na segunda semana em São Paulo, o Juca foi. Quando me avisaram que o Juca ia, eu quase, entendeu? Para mim, então, é isso que eu falei para Marina no começo, que a gente conversou em off, que eu falei, Juca, para mim, é assim, é Fernanda e Juca, para mim são as duas coisas. Aí postei, e aí falei, aí a gente ficou a família inteira falando, meu Deus, o Juca foi, meus amigos. Então, tem um fã-clube muito grande, você sabe disso. Então, é isso. Só queria ter essa coisa que a reverberação, que a taquicardia foi a mesma. E a gratidão foi a mesma. Ledinha está dizendo aqui para eu posar, pôr o pé no chão,
Não sei, para não subir no pedestal, para Não, mas ficar bestinha. Não, Isso. mas pode subir, pode subir. Tá Bom, tá mas bom. enfim, desculpa, era isso, só para complementar que a Marina eu tinha Eu perguntado. tenho uma pergunta, não é uma pergunta à cabeça, não, uma pergunta bem prática, na verdade. Eu acho, bom, enfim, duas perguntas. Uma para o Vinícius, que é, Vinícius, esse texto, né, que é tão você com o Gregório, essa coisa engendrada, essa simbiose, essa coisa que é isso, a gente fica em dúvida quem é que escreveu o quê. Eu mesmo conhecendo muito bem vocês dois. Aliás, desculpa, posso abrir mais um parênteses? Agora fica apavorado porque ele conhece meu poder de digressão, mas não, vai ser rápido, Greg, rapidinho. Gente, só porque eu sou muito amigo da Marina e ela tem um poder. Eu das pessoas que eu mais gosto de conversar, uma das coisas que eu mais gosto dela é que ela é capaz de puxar uma aba atrás da outra e a conversa com ela tem 30 abas. E ela vai puxando dentro do hiperlink, mas ela não se perde, não. Depois ela volta. É isso, o mais impressionante é que ela volta. Ela sabe onde ela está. Uma boa navegação. É uma habilidade. Nem sempre, mas eu preciso de uma ajuda, mas eu volto. Não, você mostra só uma memorabilia, minha curiosidade, só para provar, assim, porque ninguém perguntou o que eu estou fazendo aqui, né? Eu expliquei o que estava fazendo o Vinícius. E precisa explicar? Não, precisa, porque eu vou explicar agora. Porque eu sou muito fã dos dois, há muitos anos. Eu conheço o Gregório desde um filme que ele fez que ninguém nem bota na biografia dele, que é o Pode Crer. O Gregório era uma criança e eu me lembro de ter visto aquele filme e olhado ele e o Adnet falando assim, olha esses garotos, essa molecada incrível. Eu nunca vi o Zé, não sei por que eu perdi de besta, né? Porque falavam da peça, eu podia ter visto no Rio, enfim, nunca fui, mas eu lembro desses dois no Pode Crer. E depois eu vi o filme do Matheus Souza, aquele que é lá na PUC, o Apenas o Fim. Foi como eu conheci o Gregório também. Que aí eu falei, não, realmente aquele menino que era garoto, né, Greg? Menino, né? Ele está realmente se consolidando como um dos grandes atores da geração dele. Vinícius, eu já conheci por intermédio de... Foi Caio Orovix. Caio Orovix é o maior... Bem, sim. Então, mas primeiro foi Caio. Primeiro Caio, verdade. Caio é ator do Califórnia, do longa-metragem que eu dirigi. Caio tem um fã e era fã do Cinco a Seco, e aí a gente foi ver juntos essa peça. Olha isso, ninguém tem isso aqui eu que fiz, peraí. Dá para ler? Agora dá. Olha, não nem nada, que máximo. Cara, a gente era tão louca por essa peça. Eu fui ver quantas vezes eu fui ver essa peça, Vini? Você falou que foi ver quase eu, sua mãe e seu pai, igual. Era linda essa peça mesmo, meu Deus. 7 vezes. Cara, essa peça, eu guardei o folheto, eu guardei, eu tenho, agora que a Cobogó lançou, tudo bem, eu posso ter o livro, mas assim, aliás, eu tenho o livro, mas eu tenho essa coisa que é o texto que eu comprei lá A gente vendia manuscrito, a gente vendia uma cópia só, porque tem uma coisa da nossa companhia minha e do Rafael, de que toda vez que o texto for nosso, a gente tinha um princípio. Tem que vender o texto, mesmo que seja um xerox a R$5. Exato. Porque eu tenho, a gente é um texto nosso. Também tenho. Exato, eu sou fã de vocês. Não, você é a única que tem, realmente. Fala. Fui ver não sei quantas vezes, fiquei louca com o Thiago e Luciana. Bom, enfim, sou super sua fã, por isso que eu tô aqui. Mas o Cise, foi isso que eu tenho curiosidade. Eu vou perguntar daqui a pouco outras cenas, saltos. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa peça seria possível ser encenada sem o Gregório? Não. Essa peça não... Pode falar a verdade, fala a verdade. Você tinha pensado no Cauã Raymond. Cara, isso me lembra a maravilhosa fala do Fábio Assunção quando ele foi nos assistir. E o Fábio agora é o cara mais bombado, ele tá numa forma esplendorosa, ele poderia jogar uma Copa do Mundo agora, não sei se vocês viram. Poderia. E tal. Mas quando ele foi, ele tava mais assim, mais fora de forma. E daí ele terminou, ele me encontrou e falou, eu quero muito trabalhar com você, mas não pode ser com essa rampa. Ele falou, eu amei. Mas, na verdade, tem uma piada interna também que eu não posso deixar de... Que, na verdade, era isso. O Gregório, a gente tinha uma coisa de falar, Gregório, vamos fazer uma peça para você suar. Porque eu quero um coeficiente, assim, de perda de peso, Ivete Sangalo no show, assim. Entendeu? Eu quero de 4 litros para mais, porque eu quero tanquinho no Réveillon. É esse meu objetivo com você, Gregório. Eu não quero fazer teatro contemporâneo. Aqui é triatlo contemporâneo. É outra modalidade.
e daí do triatlo contemporâneo, mas enfim, tudo isso para dizer o seguinte, que não seria completamente impossível, porque, como eu disse, acho que lá no começo, todas as coisas tudo se fundamentou no encontro. Uhum. Tudo veio... eu acho que assim, a gente tem ser artista tem um lugar muito privilegiado, e o teatro especificamente é um lugar muito privilegiado, porque ele é um lugar que plasma encontros muito significativos, assim. E eu ouvindo vocês falando, o Juca falou umas coisas lindas ali no começo, e eu fiquei pensando, cada peça que a gente faz, a gente meio reaprende a viver. A gente reaprende e ressignifica e reescreve o sentido momentâneo da própria vida, e enfim. Cada peça é uma reprogramação, um recondicionamento de alguma maneira das coisas, uma saída de um automatismo. E eu acho que, em muitos momentos, antes vem o desejo do encontro e depois vem todo um universo, quer dizer, o que se estabelece por esse afeto, depois fundamenta todo o universo. Então, Sísifo não foi um assunto que um dos dois pensou e procurou, e se procurou reciprocamente. Não é que eu pensei, Sísifo, vamos fazer uma recriação de Sísifo, Gregório, venha fazer comigo, ou vice-versa. Foi assim, vamos fazer um negócio juntos? Vamos fazer alguma coisa que a gente queira muito falar? Vamos fazer alguma coisa que a gente ame e, portanto, que a gente conviva e que a gente fique mais tão amigo quanto a gente já está ensaiando há muito tempo ficar? Então, tudo se fundamentou no encontro. Então, tudo isso para dizer o seguinte, você me perguntou, seria possível essa peça sem o Gregório? Não seria possível nem assim, não seria possível nada, nenhum momento sem o Gregório, porque o Gregório está em absolutamente absolutamente tudo que se falou. E eu acho que isso ressoa também no que você perguntou sobre quem escreveu o quê. Bom, muitas coisas de fato eu escrevi, mas absolutamente tudo se escreveu a partir do que se conversou. A partir do que a gente, no encontro e naquela profusão de epifanias que a gente ficava tendo, eu ficava anotando a minha cadernetinha alucinadamente, mas a gente anotava 80 coisas, porque eu numerava. Então eu anotava tipo 80 coisas por encontro, por dia. Assim, de coisas, de casa, mas a gente foi percebendo que o mundo cabia no nosso encontro e, portanto, que a gente precisava de alguma peça que desse vazão para esse mundo todo. Então, muitas vezes a coisa é uma coisa que o Gregório escreveu, mas é uma coisa que a gente tem o salto da live, que é um dos melhores da peça, que é o cara que vai fazendo está se suicidando numa live, né? E na verdade, olha como também foi bem premonitório esse salto, né? Porque não existia essa pandemia da live. Das lives, né? Exatamente. Esse também foi, né? E aí isso é premonitório, olha, eu não foi bastante. Vamos chegar no E esse, por exemplo, eu tinha escrito um salto antes, que era um cara agradecendo um prêmio, e era meio, só que era um agradecimento um pouco macabro. Ele agradecia pessoas que tinham feito mal a ele, e aí a gente falou, não é isso, e o Gregório reescreveu esse com esse caminho absolutamente brilhante, paródico da live. Então, quer dizer, então teve esse lugar, e várias vezes aconteceu de uma coisa que eu falava, o Gregório escrevia, ou vice-versa. O Gregório falava uma coisa, a gente pensava nisso coletivamente e algum concretizava. Então, isso é também a escrita coletiva. A escrita não é só colocar no papel especificamente. A escrita é o que se sonha junto também, né? Então, nesse sentido, Gregório... Mas, pelo que você falou, Vini, o salto que introduz o jornalismo esportivo tem a ver com você. Juca, para te falar a verdade, essa é a maravilhosa exceção, que esse foi o único salto em que a gente escreveu realmente a quatro mãos sem escrever. Porque olha a circunstância desse. Quando a gente estreou em Curitiba, no Festival de Curitiba, a gente não tinha esse salto. Era um outro. Que a gente não gostava, não funcionava. Que era meio uma propaganda de uma cama elástica, e que era uma piada com o fato de que ele saltava para fora do colchão e se machucava. Não funcionava, era horrível. A gente passou essa vergonha nas 2 primeiras apresentações. Quando a gente foi estrear no Rio, a gente falava, cara, não dá para ser esse. O que a gente pode fazer com essa rampa? E aí a gente era obcecado, e o Adnet, por exemplo, fez outro dia um negócio, o Adnet também é obcecado disso,
pela literalidade dessas matérias esportivas que você tem que ir fazendo uma gracinha com alguma coisa literal e que, tipo, é uma metáfora entre o que se fala e daí eu falei, cara, e aí o Gregório a gente fez junto esse texto, fez junto assim, falando frase por frase, e estreou meio de boca, assim, com tradição oral, como é que se fala isso? Tem texto, é verdade. Não que teve é uma texto. Piada nossa mesmo. Mas você lembrou bem, foi o Rodney que primeiro fez essa piada, eu lembro que ele zoava muito, que eu acho até que ele mandou esse vídeo. Não sei se agora, eu não lembro se o vídeo é uma paródia dele, que é um jornalista andando no meio do nada. Eu acho que existiu esse vídeo, ele mandou esse vídeo. No meio do nada, indo assim, no meio do nada, tinha assim, uma fazenda e estava lá o jornalista assim, o Flamengo está cada vez Ixi. Para mim, falhou, Gregório. Cortou. Para mim, falhou também. Greg, você vai ter que imitar o Adnet de novo, porque ninguém consegue. Greg. Fazer um peraí. trocadilho bobo pra caramba. Greg. Então, Greg. agora como é que tá? Alô, alô? Não, agora acho que agora estamos te Agora ouvindo. você pode Na hora recomeçar. que você foi imitar o Adnet, ninguém ouviu mais nada. Você pode repetir, por favor? O Adnet tem essa paródia que eu adoro, que ele foi a primeira pessoa que me mandou isso uma vez. Que ele adora, ele é um fã, óbvio, de jornalismo esportivo, ele vê tudo, né? Desde criança, ele é um cara obcecado com Botafogo e tal. E foi ele que me abriu os olhos para esse humor, que é assim, que no jornalismo esportivo tem muito, que é isso, é uma piada ingênua, é algum lugar que tem essa matéria clássica que foi o Marcelo Adnet que mostrou, do sujeito andando no meio do nada, numa fazenda, ninguém entende porque ele está lá, no meio do mato, ele está andando, por que esse cara está ali? O Flamengo desceu, mas também tem esse outro lugar do jornalismo esportivo também, que é o clássico, que é do agudinho para descer. O Flamengo está cada vez mais descendo, tem uma coisa meio assim, o Flamengo chegou finalmente no 18º lugar na tabela. E aí aí tinha esse cara andando assim, ele falava assim, chegou finalmente ao fundo do poço. Aí abria a câmera e tinha um poço ali. Tinha um poço. E o cara pegou 2 horas de estrada para achar um poço. Aí filmou, aí choveu, aí teve que dormir numa pousada, porque estava chovendo. No dia seguinte fazer uma coisa que na verdade era só um trocadilho. Então, o Adnet me mostrou esse vídeo, aí eu falei, cara, tem um humor aí, realmente, da literalidade do cara. Mas é isso mesmo. Pior que isso, Greg, você há de se lembrar da Folha de São Paulo. Lembra? Não. Eu acho que não. Juca Kfouri está com a mão no rosto. Claro. Gregório de blusa abóbora. Mas precisa isso. É um precursor da audiodescrição, né? Desses filmes. Exatamente. Aliás, a última coisa que eu mais aprendi na vida inteira eu fui jurado do Prêmio Folha. Tá? Fomos juntos. juntos. Que dá o jornalista da Folha. E aí eles chamam pessoas que escrevem na Folha. E aí me chamaram, eu tinha acabado de entrar ali como colunista e tal. E aí eu ia a São Paulo diversas vezes durante o ano. Eu fui a São Paulo, basicamente, para me encontrar com o Juca, era o Leão Serva, a Vera Magalhães, que era a secretária de redação, e eu acho que o Murilo Bessabi também, que também era da redação. E aí, basicamente, era ouvir e morrer de rir com as histórias que o Juca contava de jornalismo e, basicamente, aprender a ler uma matéria e entender por que aquilo era bom ou não era bom. O Juca acabou, sem saber, dando uma puta aula para mim, de assim, por que aquilo é bom, por que não é? Não é? E treinar esse olhar, assim, disso que ele acabou de falar da legenda, assim. O que isso é jornalismo e outras coisas não são, assim. Então, eu fui totalmente ali de gaiato, porque eu não tenho gabarito para ser jurado de porra nenhuma, e aprendi. Foi ótimo. Acabou sendo uma faculdade de jornalismo que eu nunca fiz, porque eu nunca estudei isso na minha vida. Mas aquele prêmio Folha ali serviu para aprender com esses caras. Você não faz ideia, você estava falando dos chavões que a gente quer, enfim, querendo ensinar, acaba aprendendo, e isso é um chavão mesmo, a gente repete isso com frequência, mas ter alguém com um olhar absolutamente não jornalístico dentro de um prêmio de jornalismo
você não queira saber o que areja as cabeças e os julgamentos. Porque jornalista tem esse péssimo hábito de escrever para jornalista. Sim. E jornalista tem que escrever para leitor, não é para jornalista. Bom, mas isso é um mal escrever para iniciados, né? Quanto dramaturgo que escreve para dramaturgo, para iniciado, né? Assim, isso é uma... Nossa, cineasta para cineasta. Cineasta para cineasta, eu acho que é o pior. Não tem, não. Isso aí cineasta para cineasta. Cara, é o pior. Cinema, eu sou formado em cinema também, né? Eu não sou... Hoje em dia eu estou escrevendo roteiro para cinema e tudo mais, mas eu estou menos... Vocês dois têm essa capacidade, né? Eu fui... Vocês, posso só falar uma coisa que a gente não fez no começo, foi apresentar vocês. Aliás, desculpa, mais um parênteses. É rapidinho, Greg, rapidinho. É assim, a gente hoje está aqui conversando bem soltamente sobre tudo isso, mas tem uma outra conversa do Vinícius do Gregório com o Kio Abreu, que é um crítico de teatro. É uma conversa séria sobre teatro mesmo. Recomendo vocês que estão vendo o nosso papo aqui, assistirem lá. Lá ele apresenta o Vinícius do Gregório de forma correta, dando todas a biografia, falando as coisas que eram importantes na carreira e tudo mais. Mas tem uma característica de vocês dois que me chama a atenção, né? Quer dizer, porque vocês têm muitos ofícios, muitas profissões. Vinícius é dramaturgo, músico, ator, roteirista, diretor. Gregório cadê Gregório? Que eu não tenho em algum lugar aqui. Gregório é ator, não sei onde está, mas eu sei de cabeça. Gregório é ator, humorista, poeta, escritor, músico, desenhista. Não, apesar de você já ter te visto cantando algumas vezes, inclusive no Greg News, lindamente, com a sua família, com as mulheres da sua família, mas ainda não é músico profissional. Mas vocês têm essa característica, né? Dessa coisa, como é que a gente fala? Esponjosa. Coisa multi, né? E posso fazer uma pergunta, então? Porque eu esqueci o que eu ia falar, então eu vou fazer uma pergunta outra. Eu já sei como é que vocês se conheceram, inclusive está lá na live do Kio, a festa da rampa e tudo mais, que tem a ver com a rampa da peça. Recomendo assistir a conversa para entender. Mas eu queria saber do Gregório. Eu sei que rolou uma fascinação mútua, né, já de cara, mas, Greg, o que exatamente no trabalho do Vini foi o que te atraiu de falar, cara, eu quero trabalhar com esse cara, quero fazer teatro com esse cara? Eu acho que foi bem isso, né? Foi uma coisa bem voltada eu acho que a devoção pela palavra. Isso que eu sou apaixonado no Vini. Ele é um cara que ama a língua, nossa língua. E não são muitos, não estou brincando, não. E quando eu digo, por que eu estou falando isso? Tem muito gramático, tem muita gente que ama a língua, norma culta. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de gente que ama a nossa maneira de falar, nossa língua, que a gente está falando aqui agora, que vê humor nisso também. Então, o que eu mais gostei, o que eu mais gosto do trabalho do Vini, entre muitas coisas, claro, mas é o humor advindo da língua, é o humor onde cabe a poesia, sabe, dentro do drama e dentro do humor. Eu acho que cabe a poesia. O Vini tem, para mim, essa vibe. Eu acho que ele é um puta poeta da palavra. E as coisas que eu mais gosto na direção dele, inclusive, direção de ator, não fala por, não, fala pelo, sabe? Assim, é a correção da preposição, assim, a atenção àquela minúcia da palavra, que eu acho que é ali que mora a poesia. Então, uma das muitas coisas que eu gosto disso é esse amor pela nossa língua, assim, pela nossa língua sem aquela poeira toda, aquele mofo todo da norma culta da nossa língua portuguesa, eu digo, do vernáculo, né? Assim, ele é um cara que entende e ama a nossa língua como eu amo a língua falada, a nossa língua viva, né? Que entende a nossa língua como algo vivo. E eu acho que o teatro que eu mais gosto, em geral, ele é poético nesse sentido, ele trata a nossa língua como algo vivo e cheio de humor. Tem muito humor na palavra, nos usos diversos que uma palavra pode ter. Então, o que eu mais amo, o texto do Vinícius é muito gostoso de falar. Isso para um ator faz muita diferença. Eu lido volta e meia com textos que são que desabam. A Adriana Falcão, que é outra roteirista que eu amo, que me ensinou, ela usava esse termo, eu escrevi junto com ela uma série e ela usava esse termo que eu adoro, que ela, essa frase está desabando. Eu achava tão bom isso. É uma frase ruim que desaba no meio. Isso aí você não entende. É difícil você explicar para uma pessoa por que certas frases
elas voam e outras desabam. É difícil explicar, mas é algo que qualquer pessoa que escreve entende, né? Então, as frases do Vinícius, elas não desabam, são frases que elas são boas de falar, elas existem por si só e dá vontade de ficar repetindo, se volta para casa com elas na cabeça. Isso daí é algo que eu gosto muito no teatro dele. Não sei nem como é que eu faço, como é que eu faço agora, né? Assim, eu tenho que agora vocês têm que se preparar porque eu vou abrir um pergaminho para falar das coisas do Gregório. Mas isso que o Gregório está falando para mim tem a ver com eu sou letrista, né? Eu sou compositor, eu tenho meu verdade. E tal. E a minha questão, eu sou letrista não poeta, eu também fazia essa distinção desde criança, porque a poesia, a pura poesia, assim, também é um outro lugar. Eu sempre fiz letras para serem cantadas. E o letrista, ele tem um lugar que as coisas têm que caber em lugares muito pequenos e portanto, elas têm que ter um grau de especificidade muito grande, né? Então, eu sou um pouco obcecado pela especificidade das palavras. Eu acho que isso realmente eu reconheço no que o Greg está dizendo. Todo o resto é generosidade absurda dele, porque ele é isso. Ele é, como artista grandioso que ele é um homem muito generoso. Quer dizer, nem todo grande artista é um homem generoso, mas há alguns que coincidem e Gregório certamente figura nesse rol com muita honra, muito brilho. No momento que passa um carro de som tocando aqui... Eu nem ouvi, não. Eu não ouvi, não. Não se ouve. Não se ouve, não, Vini. Mas, tudo isso para dizer que a minha vida como letrista, na verdade, me condicionou para escrever. Assim, o meu teatro tem muito a ver com o fato de eu ser letrista de ofício, essa ser a primeira coisa pela qual eu passei, na verdade. Então, tudo é um pouco filtrado pela música das palavras. Quer dizer, de alguma maneira, esse não desabar também tem um componente musical o tempo inteiro. Sim, alguma medida, assim, né? E, ao mesmo tempo, também tem uma coisa semântica. Eu me sinto uma pessoa que tem uma espécie de gagueira mental, às vezes, porque essa escolha, tipo, pegar essa palavra não é essa palavra não é essa palavra não é essa. Eu fico pegando e jogando fora as palavras o tempo inteiro. Então, isso em conversas que dependem de uma certa agilidade, frequentemente eu fico me policiando, porque é perigoso, entende? Eu caio em lugares angustiantes, assim, de escolha de palavras. Às vezes eu posso... É isso, as primeiras entrevistas que eu fiz em rádio eram angustiantes, porque era pausa dramática, assim, e no rádio que você basicamente tem que continuar produzindo massa sonora, porque senão as pessoas acham que você teve um AVC, entendeu? Alguma coisa assim. Então é meio... Eu fui me acostumando a isso de dizer, bom, mesmo quando eu não tiver assim, eu quero ser um pouco... E é isso, eu vejo o Juca falando na TV, eu vejo a Marina falando, eu vejo esses comunicadores, assim, essencialmente, são pessoas que treinados para escolher as melhores palavras enquanto não deixam a peteca do raciocínio cair. Isso é um negócio de... inacreditável. Mas, ô Vini, sobre o mundo. Você não conhece a famosíssima história do office boy da Globo com o Otto Lara Rezende? Não, nossa, mas já é a minha história favorita sem nem ter ouvido. Então, o Otto Lara está de costas para a porta, na sala dele, na Globo, escrevendo à máquina. E percebe que tem alguém dentro da sala. Ele vira-se, está o office boy, com os olhos esbugalhados, e diz: o que é, meu filho? Nossa, doutor Otto, eu não sabia que o senhor tinha texto próprio. Maravilhoso. Ficou surpreso que o Otto escrevia ele mesmo os seus textos. Exatamente. Entendeu? É assim. É isso. É assim. Otto, sou o Otto. Né? Exatamente. Não, é isso. O artífice, né? Assim, um dos maiores da história, né? Isso. Não é o Otto Lara Rezende que é o mineiro só solidário na hora do canto, não é isso? Exatamente. É mais ordinária. Exato. E ele tem uma outra história com o Adolfo Bloch. O Adolfo Bloch pede a ele, num aniversário qualquer, não sei se de nascimento ou da morte do Juscelino Kubitschek, pede a ele um perfil do Juscelino para uma edição especial da Manchete. E pergunta para ele: quanto você quer por essa matéria? E o Otto diz: eu quero 5 mil. Diz: 5 mil, Otto? Você faz esse perfil em 2 horas? Seu Adolfo, 40 anos e 2 horas. Maravilhoso!
Mas, se o senhor está achando muito, eu faço de graça. E aí, o seu Adolfo vira-se para ele e fala assim, Otto, de graça, nem por 10 milhões. Nossa, que dois campeões, né? Dois campeões. Esse arremate também é maravilhoso, né? De graça, nem por 10 milhões é uma frase muito boa. É muito bom, é muito bom. De graça, nem... os dois são muito bons. Que diálogo maravilhoso, hein? E lembrando que... Olha que curioso, a gente está... dia 9 agora, dia 9 de agosto, foi o aniversário. A gente estreou dia 6 de abril em Curitiba e fizemos uma live comemorativa disso, mas a estreia, a gente fez 2 dias em Curitiba e depois passou vários meses sem estrear a peça, 5 meses, 4 meses sem estrear de verdade. E a estreia foi em agosto do ano passado, dia 9 de agosto, no Teatro Prudential, que justamente era o teatro onde era a TV Manchete. Então, no começo de cada sessão, a gente via a história de Adolfo Bloch, porque tem um vídeo ali promocional, como é que se diz, institucional, que apresentava, e, enfim, uma trajetória impressionante, assim, né? Então, agora, olha aqui, a gente está se desviando no nosso assunto do Sísifo, e eu queria saber de vocês o seguinte, porque eu li, pior que agora estou esquecendo o autor, quem foi que fez esta frase, mas alguém conhecido, famoso e querido, recebeu a velha pergunta, e era um religioso, Deus existe? E ele respondeu, faz coisa muito melhor. Existe ou faz coisa muito melhor, Vini? A gente volta na semana que vem com mais questões e uma mentira. Ainda bem que não é para mim a pergunta. Agora eu vou fazer. Eu tenho eu vou no duelo de citações, né? Outro dia eu vi uma citação maravilhosa do Caetano sobre o Gil, que era assim: eu não creio. O Caetano dizia: eu não creio em Deus, mas Gil crê e eu creio em Gil. Isso, é um gênio. Gênio. Eu tenho uma citação muito boa sobre Deus, que é da minha enteada, da Lina. A Lina ateia desde criança, muito pequena, e, enfim, muito rápido ela se deu conta de que é difícil esse assunto, né? Sim. Mesmo pequenininha, e aí ela falou que ela conseguiu resolver essa questão na escola de uma maneira muito simples. Ela falou para as pessoas o seguinte, falou assim, gente, é o seguinte, eu sei que Deus existe, é que eu não acredito nele. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Eu sei que Deus existe, não tem problema, mas eu não acredito nele. Pronto, acabou. Em compensação, Marina, eu um dia disse numa entrevista em numa rádio que eu era ateu, quando eu cheguei em casa, estava começando na profissão. Quando eu cheguei em casa, meu pai, que era um homem muito culto, virou-se para mim e falou assim, meu filho, nunca mais diga que você é ateu. Eu falei, por que não, pai? Eu sou ateu. Não. Diga que você é agnóstico. Pô, pai, mas eu não sou agnóstico, eu sou ateu mesmo. Não, filho, você não tem cultura para ser ateu. Gregório, eu passei anos com essa coisa me remoendo. Até que, eu não sei se vocês conhecem, tem um livro fantástico que o Corriere della Sera fez. Durante 14 semanas, revezaram Umberto Eco defendendo a não existência de Deus e o cardeal de Roma defendendo a existência de Deus. Tá? E eu tentei ler. O Umberto Eco, eu entendi, sei lá, uns 70%, 80%. O teólogo cardeal de Roma, eu não entendi bolhufas. Mas bolhufas, zero. E aí o velho tinha razão. Eu não posso falar com esta convicção. Porque a coisa é mais complicada. Bom, então acho que o Greg já se disse ateu. Eu não. Sim. Eu tenho algum eu não acredito no Gil. Eu sou fã do Gil, claro, mas assim como o Caetano acredita no Gil, o Gil acredita em Deus. Eu acredito no Milor, que sempre disse, e eu amo essa frase,
se Deus existisse, já teria me convencido. E essa frase, para mim, ela é lapidar do pensamento do Milor, que eu lembro de falar para o alto, lembro uma vez eu sempre esqueci tudo na minha vida. Eu esqueci, acho que minha mochila, alguma coisa, eu lembro de olhar para os céus, literalmente falar assim, se Deus existe, me dá minha mochila. E ele não deu, eu percebi tão obviamente que se ele existisse, e é muito egocêntrico isso, porque ele pode simplesmente existir e estar cagando para mim. Mas eu pensei assim, se ele está cagando para mim, eu também estou cagando para ele. Se não aparece para mim, não existe. Então eu sempre tive essa postura um pouco egocêntrica. É uma versão transcendental, assim, de só vou gostar de quem gosta de mim, isso, né? Exatamente. É um pouco isso, mas faz sentido. Se Deus é tão generoso, porque eu não queria minha mochila, não. Eu queria só que o Corinthians ganhasse com o Santos. Durante 11 anos, aos domingos, eu ia à missa, comungava e dizia, eu não estou pedindo para ser campeão, Deus. Eu estou pedindo para ganhar do Santos. E não ganhava. Um dia eu falei para minha mãe, não vou mais. Mas 77 chegou ali para dar uma balada, hein, Juca? Mas 77 chegou ali e deu uma balada nessa convicção. Restaurou uma certa fé, né? Era isso. Não, mas Vinícius, em 77 já fazia 22 anos que eu esperava por esse título. Sim. Ah, não. Se é tão lento, se existe e é tão lento, eu prefiro uma coisa mais rápida. Não, mas olha, gente, eu não me considero completamente ateu, não, assim, desse jeito, mas eu acho que minha fé é meio difusa, assim, eu não consigo, eu não tenho nenhuma... Eu tô cada vez mais me ligando ao budismo. Isso realmente... Você acredita em tudo, Vini. Você acredita em astrologia, com todo respeito. Eu acredito um pouco nas coisas. coisas. A versão também é outra, da astrologia. Greg, você quer saber? Eu acho que você é um crente em astrologia que está no armário. Você tem que sair do armário, bota a cara no um pouco. Eu acho que tem isso. Todo de astrologia, você entende mais do que eu. Ele sabe muito. O Gregório lê mapa. Vocês querem fazer tudo. Eu estou cercado de pessoas que acreditam. É bizarro. Eu briguei com isso outro dia. Eu estraguei minha noite de ontem, por isso que eu estou falando isso. Eu estou aqui entre pessoas que eu amo, inclusive Giovana, minha mulher, minha irmã, Teodora, enfim, todo mundo que eu amo na minha vida está aqui. A gente está aqui quarentenado no momento na Serra do Rio de Janeiro, região serrana, que é a famosa Itaipava. E aí eu fui ontem falar mal de astrologia, falar mal não, eu falei assim, como você fala? É porque a Teodora falou, gente, Júpiter está alinhado com o Saturno, isso é histórico. Tudo me deu uma irritação, falei, Teodora, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a falar que aquilo era terraplanismo de esquerda, ela era uma terraplanista. Astrologia da esquerda. Minha irmã está chateadíssima comigo até agora, faz 24 horas que ela está chateadíssima comigo, achando uma pessoa detestável. E a Giovana, minha mulher, também, porque afinal a gente nasceu no mesmo dia, a gente nasceu na mesma hora. Então, isso daí deve querer dizer alguma coisa. Então, eu quase ofendi o nosso relacionamento ao ofender a astrologia. Então, eu consegui, assim, minar todos. Na quarentena é muito fundamental você estar bem com sua mulher e sua irmã. É assim, a única coisa que importa. Foda-se o mundo. Então, não estou cagando para ser cancelado. Eu não quero ser cancelado pela minha irmã, pela minha mulher. E eu consegui isso ao falar de astrologia. Então, eu jamais falarei de novo. E eu vou, inclusive, passar a pesquisar mais. Porque, além disso, ainda tem Marina Persson, que eu sei que escolhe o lugar que vai passar o aniversário de acordo... Liga para o astrólogo para perguntar. Então, eu vou pesquisar mais e eu devo estar errado, porque as pessoas que eu amo tanto ao meu redor acreditam, eu só posso estar equivocado. Será que elas estão ouvindo essa sua live? Seria interessante que elas ouvissem. Você podia falar isso mais alto. Eu acho que a minha irmã e a minha mulher estão certas em relação à astrologia. Acho que pegava bem para você. Eu vou sair daqui e eu vou falar para elas. Faz com... E você pode dizer que você nos convenceu disso. Exatamente. Você acredita em alguma coisa desse tipo? Não. Não, Marina, não. Marina, não, e lamento não acreditar. Tá? Mas você é supersticioso, Juca? Oi? Você é supersticioso? Não tenho nenhuma superstição. Eu perguntei no começo da live, ele se esquivou. Eu achei que tinha alguma coisa, alguma crencinha. Não tenho. Quando vai entrar, sei lá, vai entrevistar uma pessoa... Você fica nervoso? Aliás, essa é uma pergunta. Você está falando que Gregório e Vinícius ficaram nervosos com a Fernanda Montenegro. Eu, quando entrevistar alguém
eu fico nervosa também, porque você fica querendo, né, ser a pessoa mais incrível Marina, do mundo, você nunca vai no dia que deixar de ficar nervoso é porque acabou. Larga a profissão, pede aposentadoria. Evidentemente que cada vez eu estava nervoso antes de começar essa nossa conversa. Conversar com esses dois, opa, não é mole, né? O trabalho que eles fizeram, o que eles puseram no teatro, o que está aqui nesse livro. Você não pode chegar, como diria o Oswaldo Brandão, grande filósofo de futebol, você não pode chegar leviano no lance, né? Você tem que chegar pesado, né? Leviano. Então, eu fico nervoso, sim, fico com expectativa, tudo mais. Mas eu não tenho nenhuma superstição e não tenho nenhuma crença. Agora, eu adoraria acreditar que tem vida depois da morte. Eu adoraria acreditar que o meu pai está num bom lugar, que a minha mãe está num bom lugar, enfim, que as pessoas queridas, que eu ainda vou vê-los. Adoraria. Acho que isso é um baita conforto. Eu não tenho esse conforto. E já tive provas assim de estar perto de morrer, nunca recorri a rezar a Deus. E a minha formação é católica. Católica. Eu até aos 15 anos fui à missa. Fiz primeira comunhão, fui crismado, enfim... Fiz isso aí, casei na igreja quando me casei a primeira vez, mas não acredito em nada. Mas, aliás, mudando de assunto, e para transformar isso numa conversa mais tranquila, eu queria fazer uma penúltima pergunta, uma antepenúltima, para os dois, porque essa tem que ser obrigatoriamente para o nosso livro, que vai ser lançado, que está sendo lançado brilhantemente. Não é? Para onde caminha a humanidade, meus amigos? Nossa. Nossa, é um pouco isso, né? Quem mandou a gente fazer essa peça que só suscita essas perguntas absolutamente fáceis, codificáveis, respondíveis num tempo restrito, né? Com poucos caracteres. Enfim, eu tenho pensado sobre essa coisa que vocês estavam falando da astrologia. Eu não quero voltar para esse assunto, não, mas eu tenho sempre pensado, eu às vezes falo, nossa, não é possível esse momento que a gente está passando, porque eu acho que é um momento de assim, eu e Gregório nascemos ali na boca da Constituição de 88, né? Eu sou de 85, de setembro de 85, o Gregório de abril de 86, quer dizer, a gente não tem nenhum ano de diferença. Mas assim, a gente já estava num país de reabertura e tudo mais. E a gente, durante muito tempo, entendeu que a exceção era a regra, porque a nossa vida inteira tinha se passado dentro de uma primavera democrática, assim, que era uma absoluta exceção. Mas a gente fica pensando que, como é toda a referência que a gente tinha no nosso país, portanto, é isso. Então os perigos autocráticos, os desmandos, isso estava superado, isso era uma coisa que estava, né, a força da democracia. E eu me lembro até de, há uns 10, 15 anos, uns 10 anos atrás, vi uma matéria e um jornalista falando, não, é importante ver como o candidato ligou para o outro, é importante reconhecer a força das nossas instituições. E eu me lembro de pensar, que idiota, grande merda, um ligou para o outro. E aí eu pensei nisso, assim, o quanto a gente só sabe. Democracia muitas vezes é um pouco que nem o amor, você só vê o valor quando não tem, né? Sim, quando a coisa está se encaminhando, você diz, que merda, e de repente quando você está às portas de não ter mais e que as coisas vão se rarefazendo nesse lugar, é que você vai se dando conta disso. Bom, então eu acho que é o seguinte. Não, essa pergunta é irrespondível, Juca, obviamente, mas dentro do irrespondível que ela é, para onde está caminhando a humanidade? Para não tentar sucumbir no absoluto desencanto, que é uma tendência natural, mas que eu acho que também, para ser coerente com aquilo que a gente falou, de não sucumbir ao niilismo, que também é um caminho fácil, em uma certa medida, porque te coloca... Muitas vezes o niilismo, ele não um niilismo, eu estou falando lato sensu, assim, não o niilismo da corrente niilista, mas caminhar num raciocínio niilista muitas vezes te deixa num lugar de verniz intelectual. É assim, se você é mais esperançoso, você
um bobalhão, e se você é mais pessimista e mais realista, portanto, você tem mais alcance, você é um intelectual mais respeitável. Eu acho que isso é uma coisa que mais ou menos circula. E eu acho que eu resisto um pouco a isso porque não tenho nenhuma ambição, e não sou um intelectual, não tenho uma ambição, sou um artista, tenho um outro lugar, eu me sinto ocupando um outro lugar e, portanto, mais livre para tentar. Então, assim, eu acho que tem coisas que realmente existem, coisas que estamos transformando de uma maneira que me parecem lapidares, entende? Assim, a gente poder se falar de uma série de coisas, assim, poder reconhecer, e olha que, assim, estruturas machistas, racistas da sociedade que, na verdade, estavam absolutamente inertes, assim, coisas que a gente vivia, que a gente naturalizava sendo racista estruturalmente, entendeu? Quer dizer, mesmo sem ser preconceituoso, mas corroborando com atitudes, assim. Eu até vi outro dia o Fábio Porchat, colega do Gregório do Porta e tal, falando sobre isso, sobre eu sou um racista em desconstrução. Quer dizer, eu acho que esse é um grande passo. E, por exemplo, isso estar no debate hoje, eu acho incomensurável. E, ao mesmo tempo, a gente vê que existe um pêndulo, né? O tempo inteiro, as coisas, tudo que vem, esse vento fascista que se levantou, na verdade, agora, que está passando por todo lugar, me parece que ele também é uma reação violenta a esses que temem que certas discussões possam estar tão em voga, entende? Quer dizer, tem muita dialética em tudo, assim. Então, eu acho que dentro dessa coisa filosofia oriental, falei muita merda aqui, mas, enfim... Essa ideia de que o dia mais... Quando chega na noite mais escura, também começa a clarear o dia, eu acho que tem uma força nisso, tem muita verdade nisso. Eu acho que o único problema é que a gente não sabe se já chegou na noite mais escura. E esse é o grande dilema. Tipo, se eu tivesse a segurança de dizer janeiro de 2020 foi o pior momento e a partir de agora a gente vai se segurar, mas não temos, né? Não temos essa segurança. E estamos em permanente risco. Então, eu acho que eu venho de família judaica, eu aprendi, meu avô lutou em campo de concentração, viveu, não sei o quê, e ficou preso em campo de concentração, terminou a guerra pesando 30 quilos, eu vivo com um sobressalto embaixo do braço, entende? O sobressalto é um pouco uma característica de cabeceira para mim também, assim, sabe? Um lugar de refúgio, porque eu entendo que a gente tem que estar atento aos sinais o tempo inteiro, sabe? Assim, eu acho que é essa questão. Então, não sei. Agora você vê que eu fui generoso com o Gregório, porque eu fiz a pergunta primeiro para você, dei tempo dele te ouvir, dele pensar, e ele tem a resposta, evidentemente. Para onde caminha a humanidade? Gregório do Vivier. Que cilada, meu Deus. Eu acho que caminha, sim, para o... Eu sou um cara, porque eu tenho filha, né, e eu pretendo ter outra, inclusive, talvez, eu vejo nela algo que não pode ser negativo. Eu vejo ela é melhor do que eu. Ela é uma pessoa que eu acho que já vem com um obrigado, meu amor. Tem toda razão. E falando sério, sem querer agora puxar o saco, já refiz mesmo, mas assim, eu acho mesmo que quando eu vejo tantos grupos que não tinham voz antigamente tendo hoje, quando eu vejo feminismo, mas não só, movimento negro, sabe, tal, pessoas com voz falando e a gente ouvindo e tendo uma sociedade pela primeira vez dando voz a pessoas que nunca tinham tido. Eu acho realmente que a gente está no progresso. Os secundaristas, eu acho um negócio comovente. Eu e Vinícius, a gente estreou Sísifo no mesmo festival que passou a peça dos secundaristas. Eu vi que a gente foi ver, ficou se olhando. Da Marta A gente viu aquela peça e falou assim, quase, o que a gente está fazendo com o nosso monólogo? A gente estava feliz da vida, claro, estrear Sísifo, mas ao mesmo tempo também tinha uma coisa de, uau, que revolução que está acontecendo aí. Desses moleques fazendo uma peça forte pra caralho, que não teriam tido voz antes, eu tenho a impressão. Então, eu acho que... Eu tenho a impressão de que a humanidade está caminhando, sim, para um lugar um pouco mais justo, apesar dos governantes, apesar da elite global. Acho que o que está acontecendo hoje, com Bolsonaro, com Trump, etc. E tal, é uma resposta a um avanço brutal que teve nos últimos 20, 30 anos, sei lá quando. Eu acho que é realmente reacionário no sentido originário da palavra. São pessoas que
Então, é uma reação a avanços. E eu acho que é a última reação que vai ser soterrada, porque eu tenho impressão, mas não é impressão não, é fé mesmo, já que a gente falou dessa de Deus, não, eu não acredito em Deus, eu tenho uma fé cega, insustentável no progresso. Eu acredito que as pessoas estão melhorando, eu acredito até na internet, que tem o cancelamento, tem todos os problemas na internet, mas eu vejo um monte de gente, talentos novos surgindo que nunca teriam surgido nas estruturas anteriores. A gente mesmo do Porta é um pouco filho disso. A gente tentou fazer o Porta na internet, na TV a cabo, na TV aberta, não conseguiu lugar, ninguém queria a gente, a internet nos abraçou. Então, vejo assim, eu vejo muita gente achando um lugar na internet que não tinha achado até então. Eu vejo muitas pessoas conseguindo denunciar coisas que antigamente talvez não chegassem a grandes jornais, porque seria barrado pelas grandes estruturas de... Então, eu vejo sim uma sociedade ficando um pouco mais justa, mas talvez seja só fé, porque quando você tem filho, você começa a querer, você tem essa fé louca de que o mundo, não sei se o mundo vai melhorar, mas ele tem que melhorar, né? E eu acho que as novas gerações estão aí com a Marina falou da Lina, que eu amo essa menina, que é maravilhosa, a enteada dela, e tem muitas como ela, assim, que tem uma ligação muito forte com a natureza, muito maior do que a minha geração, com a natureza, mas também com isso, a igualdade de gênero, de raça e tal. Então eu vejo mesmo uma luz nessa juventude aí que eu estou muito longe de ser saudosista, de achar que bom mesmo era a nossa juventude. Eu passava a tarde inteira fazendo a sessão da tarde, era uma bosta a minha juventude, não tinha nada de glamouroso. Essa nova, mas eles estão na internet o dia inteiro. Eu adoro a internet, tá no Wikipedia, eu acho muito melhor do que, sabe? Eu acho que a internet ainda tem uma liberdade ali, uma coisa que está criando uma geração talvez um pouco mais livre que a minha, que ficava todo mundo vendo o mesmo canal, vendo a mesma coisa, jogando o mesmo videogame, sabe? Acho que hoje em dia tem uma diversidade que é positiva. Não, e eu acho que tem uma coisa assim que às vezes o mundo é melhor naquilo que ele parece pior. A frase é ruim porque não está ainda muito bem construída, mas assim, às vezes manifestações bárbaras poderem estar sendo vistas agora, televisionadas, é um contrassenso isso, mas assim, você viu, outro dia o Will Smith falou disso, o racismo, ele só está sendo televisionado, ele só está sendo transmitido. E em alguma medida é horrível, a gente se horrorizar com isso coletivamente como sociedade, e falando todas as nossas prerrogativas de lugar de fala aqui, que obviamente estão colocadas de 4 pessoas brancas conversando, mas isso é o mundo melhorando, mas a manifestação é uma coisa horrenda, mas isso é o mundo melhorando. Então é capcioso às vezes, né? Parece que coisas importantes acontecendo, mas isso não é uma manifestação de que isso é pior. Isso sempre aconteceu e é isso. É isso. Acho que assim é tudo tão ambivalente, né? A perversidade se sofistica. Assim, eu acho que ler o livro do Juca, por exemplo, com certeza. Eu sempre fui apaixonado por futebol e vi o Juca falando desde e lembro que né, o Juca tinha essa coisa da alegria profunda do esporte, o esporte como um desdobramento da vida e como uma metáfora da vida e como a vida em si mesma, né? Isso é até uma frase da peça, né? Isso é uma metáfora para a vida, é a vida em si mesma, né? Essa rampa também. Mas eu me lembro disso, Juca, de você falando um pouco disso mas eu falava, por que o Juca fala tão mal das coisas? E eu me lembro e daí né, por que o Juca fala tão mal dos caras? Pô, por que o Juca, sabe, tá querendo... E eu amava tudo que você falava e tudo mais, e eu ficava pensando... E, né, eu era adolescente, criança, e ficava pensando nisso. E eu acho que tudo é tão ambivalente, né? Quer dizer, a gente... Olha, você falou de lugar de fala. Eu recomendo muitíssimo a todos que nos veem que leiam o texto. Eu publiquei no meu blog agora há pouco, mas originalmente publicado no Terra Redonda, texto da Maria Rita Kell sobre esta polêmica na qual se envolveu a Lilian
Schwartz. Uhum. E só para ter uma ideia, o título do artigo da Maria Rita é Lugar de Cálice. E ela trata da questão: eu tenho o direito, até por empatia, de falar do que eu quiser. Não me ponham num quadradinho, porque eu não estou num quadradinho. É magnífico o texto, magnífico. E olha, a Marina ainda haverá de fazer perguntas e o encerramento, porque eu sei que nós já estamos passando no tempo. É agora que eu ia fazer isso. Isso, mas eu não posso deixar de perguntar se aquele eu não, na verdade, é ele não. Maravilhoso. Bom, tá implícito, né, Juca? Esse tá implícito, né? A gente justamente quando se juntou falou: a única coisa que a gente não precisa dizer é isso, porque a gente já é tanto isso. Tá. Perfeito. Eu vou terminar, já que a gente fez tantas citações aqui, aí eu me lembrei de uma vez uma coisa, vou terminar citando o Juca Kfouri, porque eu me lembro de uma vez que você falou uma coisa que me marcou assim pela exatidão, assim, pela coisa muito... Enfim, vou falar o que é. Você um dia, Juca, falou o seguinte: apenas alguns seres humanos vão experienciar essa situação. Eu não vou parafrasear, porque eu não vou lembrar as palavras que você usou, mas o sentido era esse. Apenas jogadores de futebol, políticos e alguns astros do rock, e a gente pode estender isso para alguns atores também, porque eu quero chegar na pergunta final, que é a experiência de você ter milhares de pessoas gritando seu nome, ou te aplaudindo, ou ovacionando, ou enfim. E isso você estava falando um pouco dos jogadores de futebol que conseguem isso muito jovens e depois, na maturidade, já nunca mais conseguem reproduzir aquela sensação e aquilo cria um vazio gigante e tal, né? Diferentemente dos políticos que podem ter isso até o final da vida. E comparando também com os cantores de rock, né, por causa das multidões e tal. E os atores também têm isso, né, a plateia do palco, né, a presença, diferentemente dos atores de cinema, eles têm esse calor, essa experiência coletiva do teatro, né, dos aplausos e tudo mais. E aí vem minha pergunta final, né? Vocês estão ouvindo ela ou não? Deu uma travada agora. Agora eu tô. Então, sim. Tá. Eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo. Estou meio ruim. Porque a pergunta é para o Greg, justamente. Que horas você parou de ouvir, Gregório? Eu parei no meio. Começou a falar do teatro, gente que faz de teatro. Então, os atores de teatro também conseguem ter um pouco dessa experiência, claro que não tanto quanto um jogador de futebol num estádio cheio, mas assim, a plateia, a experiência coletiva de você ter um grupo de pessoas te aplaudindo, te ovacionando, compartilhando com você um sentimento, né? Isso é uma coisa que na pandemia, claro que não é possível, né? Inclusive, os nossos setores, cinema, teatro, foram os primeiros a fechar e serão os últimos a reabrir, né? Mas, enfim, a arte é tão mágica e tão linda que achou meios de ainda conseguir se manifestar virtualmente de formas loucas e inovadoras e também muito apoiadas na tecnologia que hoje é possível. Então, agora, o final é justamente esse. Vai ter uma apresentação de Sísifo na próxima sexta-feira, dia 14, às 21h30, no Sesc em casa, né? Exato. Como é que é isso, gente? O que vai ser? Como é que será essa apresentação? Boa pergunta. Então, ótima pergunta. A gente ainda está inventando esse formato, mas eu já posso dizer que sim, não é teatro. Eu acho que eu e Vinícius comungamos dessa fé de que teatro é algo que acontece apenas em loco, com pessoas assistindo no mesmo local que você. Então, não é teatro, mas é algo novo, que não deixa de ter interesse também, que está nessa região da live ou não sei qual é o nome para isso, é algo que ainda está sendo inventado. Então, a gente está transpondo a peça desse lugar do teatro, né? Que para a gente é sagrado porque é essa comunhão entre pessoas que dividem do mesmo tempo e do mesmo espaço, né? O teatro é um fenômeno espaço-temporal, seria um fenômeno de pessoas que estão ali reunidas no mesmo lugar e durante o mesmo espaço de tempo.
Então, isso não vai acontecer, obviamente, porque é uma live, é algo virtual. Por outro lado, tem algo que está todo mundo comungando no mesmo tempo. Acho que é algo que também para a gente é fundamental. É o fato que a gente vai fazer uma peça ao vivo. Então, a gente não vai cortar, não vai passar o vídeo antes, não. Vai tentar fazer ao vivo. Então, vamos tentar fazer, usar um pouco o espaço que a gente tem ali, assim, não vai ser aqui, agora eu estou na Serra, a gente veio para uma casa, né, como eu falei, que não é a minha, mas vai fazer na minha própria casa lá, que vai ser, tentando usar uma casa, um fundo e tal, tentando usar os diferentes fundos que podem ter nessa casa e tentando inventar algum interesse dramatúrgico nisso. É totalmente novo para mim, eu acho que para o Vinícius também, né? Eu acho que assim, eu me lembro de uma piada, um caos, vou ser muito breve com isso, que é um cara que vai ao médico, o médico diz, olha, o senhor está numa situação muito grave aqui, o senhor tem que parar de comer gordura imediatamente. E o cara diz, tá bem, doutor, eu faço qualquer coisa pela minha saúde, mas como é que eu vou saber o que é gorduroso? E o médico responde, põe na boca, se o gosto for bom, cospe. Analogamente, o teatro é meio assim, tem risco de Covid? Não tem risco de Covid? Não, então não é teatro. Porque teatro tem risco de Covid, porque ele é uma coisa presencial que você compartilha perdigotos e respira o mesmo ar e tudo mais, entendeu? Então teatro, para os nossos protocolos agora, o teatro de verdade é irreprodutível. Agora, isso posto, a gente também não está querendo... Então, não se trata de fazer teatro. E entender que é uma live de teatro, uma live a partir de uma peça de teatro, eu acho que já é o primeiro grande passo para não fazer uma coisa burocrática, entende? Quer dizer, partir daquilo como enfim, como um estímulo, né? Como um ponto de partida, claro, comungando de vários dos textos que a peça usa, mas até com coisas diferentes. Enfim, então acho que não tem como não ser uma espécie de comentário, assim, também tem uma certa metalinguagem nisso tudo, assim, também é comentar a peça, e também uma chance da gente pensar a peça, uma vez que a gente, né, tá agora comemorando mais ou menos um ano da estreia, efetivamente, assim, né, da primeira temporada da peça e tudo mais. Então é isso, mas muitas surpresas, porque ainda estamos inventando. Sexta-feira estão todos convidados, dia 14, às 21h30, no Sesc ao vivo, hashtag Em Casa com Sesc. E o livro está em todas as livrarias. Será ao vivo, de Deus, né, Juca? Só falta eu esquecer isso. Sim, no site da Cobogó para venda online, em todas as livrarias, nas melhores casas do ramo, adoro essa expressão, para compra online também. E eu acho que, bom, e muitas livrarias estão abertas também presencialmente, então acho que dá, certamente, nas maiores casas do ramo, a Cobogó tem uma distribuição excelente também, então tem uma assim, né, eu não vou saber os dados assim mais concretos, mas na pior das hipóteses, no site da Cobogó vocês vão encontrar. Dá para comprar a mim só resta dizer a quem nos vê, não perdam porque é ótimo. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado, Marina. Eu quero a minha assinatura virtual. E aí, então, eu vou só encerrar. Já que eu fiz minha lição de casa, o Super CDF, e eu queria citar o grande cineasta, dramaturgo, diretor de teatro, filósofo chileno, Alejandro Jodorowsky, que eu amo, é o seguinte, é uma citação sobre teatro, já que a gente falou tanto de citações. As pessoas não vão ao teatro para fugir de si mesmos, mas sim para reativar o contato com o mistério de que todos nós somos. Não, que todos nós somos. Fui errar logo no final. Mas sim para reativar o contato com o mistério que todos nós somos. Marina, você está em grande forma. Olha isso. Adorei, Marina. Eu acho que tem um jeito de falar essa frase. Eu tenho essa questão para mim, que é a gente pensa, muitas vezes, quando a gente vai ver uma coisa, as pessoas dizem, e aí, foi legal? Ah, dá para distrair. E aí eu sempre fiquei pensando, distrair-se de quê, né? O que é a distração? É um pouco distrair-se do fato de que você está vivo, né? De que você tem suas chateações. E eu sempre fiquei pensando, eu não quero fazer um teatro para fazer as pessoas se esquecerem de que estão vivas, mas sim para elas se lembrarem de que estão vivas, né? Então eu acho que é um pouco disso que você está falando, assim. E eu acho que Sísifo tem um pouco dessa força, assim. Acho que isso e nesse sentido é bonito, porque ele é uma celebração do encontro e sendo uma celebração do encontro, uma celebração da vida, né? Acho que ser ou não ser, a nossa resposta é ser, né? É isso. É isso.
Nossa, não tem Muito maneira bom, gente. melhor para encerrar este encontro. Então, obrigada a vocês, que foi lindo, maravilhoso. Gente, Gregório, Vinícius, melhor obrigada. que isso, só se a gente começasse de novo agora, mas enfim, nós estamos descansados. Né? Então tá, obrigada. Beijos, então. Beijo para todos. Marina, Greg. Te adorei também. Prazer gigante. Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram e a vocês três que eu amo, cada um de um jeito. Parabéns a todos. Pô, que quando isso acabar, vamos abraçar-nos muito. Vamos, claro que vamos. Beijos, estamos aí. Beijo grande, gente. Beijo. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.